Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me. He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Here's the old-time religion, here's the old-time religion, here's the old-time religion. It's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying, and it's good enough for me. Give me this old-time religion. Give me this old-time religion. Give me this old-time religion. It's good enough for me. It's so good I want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this old-time religion. Give me this old-time religion. Give me this old-time religion. It's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is old-time religion. Got that old-time religion. Got that old-time religion. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we'll gather home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bid me cease to roam, and lean for succor on His breast till He conduct me home. So we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home.
See what I mean? Veem o que eu quero dizer? A filter man, a thinking man's filter, a man that wants to stand in the presence of God. O homem que pensa, o filtro do homem que pensa, o homem o qual quer se pôr de pé na presença de Deus. What was God's filter? His Word. O que era o filtro de Deus? Sua palavra. The day you eat thereof, that day you die. No dia em que delas comerdes, morrerás. Don't care what's happening out here, don't you pass that Word. Não me importa o que está acontecendo aqui fora. Não exceda aquela palavra. Washed by the waters of the Word, a thinking man's filter. Lavado pelas águas da palavra, o filtro do homem que pensa. Not a denomination, not a creed, not a church, not a cathedral, but a thinking man's filter. For you're going to be judged by the Word. Não uma denominação, não um credo, não uma igreja, não uma catedral, mas o filtro do homem que pensa. Pois você será julgado pela palavra. A thinking man will think that. O homem que pensa, pensará nisto. A foolish man or a taste of the world will just take anything, a substitute. O homem tolo ou o gosto do mundo simplesmente não tomará nada, um substituto. Why a substitute when there's a real one? Porque um substituto, quando existe um verdadeiro, Think, just think of it a minute. pense, somente pense nisto um minuto. A woman speaking in tongues with bobbed hair and lipstick on. And then the church still holds to it, and that's evidence of the Holy Ghost. Uma mulher falando em línguas com seu cabelo cortado, de batom, então a igreja continua presa nisto, de que é a evidência do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Inclinemos nossas cabeças. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, como mortais que somos, ó Deus, mas tivemos o privilégio de caminhar e entrar por estas portas, ó Deus, crendo, ó Pai Celestial, na certeza da herança da vida eterna, Pai. Isso nós temos a certeza de que o Senhor nos concedeu, Senhor, esta graça, e que o Senhor mantenha ela sobre nós, ó Deus, e que nunca venhamos sair dos teus caminhos, ó Pai. E se porventura nós cairmos, o Senhor possa segurar em nossas mãos, ó Deus, e nós possamos tomar de volta o nosso caminho. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre cada um, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A escritura que o nosso pastor estará usando nesta noite, Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 22 e 23. Aos Romanos, capítulo 8, os versículos 22 e 23. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Com certeza a escritura será outra e não será o nosso pastor que estará pregando, então, corrigindo, vai ser o evangelista, irmão Leandro Gabriel. Depois será anunciada a escritura, tá bom? Vamos todos cantar. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Aleluia. Jesus
Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Boa noite, irmãos. Nós temos aqui a lista de nomes de irmãos que estão pedindo oração. Irmã Leiane Glória de Souza, Antônio Rosa da Silva, Maria Abadia de Souza, Ítalo Manassés de Souza, Marlúcia Nascimento da Silva Oliveira, Maria Bonfim Pereira, Diná Barbosa de Almeida, Henrique Barbosa de Almeida, Welton Gonçalves dos Santos, Sirlene Porfírio, Jeová de Paula Ferreira, Isaac Souza da Silva, Jalmira Fernandes Alves, Ney Fernando de Oliveira, Eliane de Grande Alves e família, Maria de Lourdes Grande, Adriana Grande Alves, Maria das Graças, Elza da Costa Ataídes, Divina Ribeiro Pedro Daniel, Geralda Espíndola, Nelly Silva e família, Marcos da Silva Almeida e Cláudio César da Silva, Covid,
Esther Pereira e esposo, Covid. Alessandra Alves Pereira Rodrigues, câncer. Onofra Maria de Jesus, câncer. Eles pedem o levantar de mãos. E pedido por viagem. Raquel Nélida Faleiro, Larissa Caetano Faleiro, Cláudio Faleiro de Freitas, Marcos Leandro e família, Gessé Miranda e família, família Davi Miranda, Felipe Quintino, Moisés Quintino e Maria Gabriela. E temos aqui comunicados de irmãos que estarão ausentes dos próximos cultos. Irmão Samuel Bentley comunica ao pastor Joaquim Gonçalves e à igreja que estará ele e a família ausente dos cultos no próximo nos próximos dias por motivo de viagem. Irmão Evandro Couto e família comunica a ausência dos cultos por 15 dias por viagem. E irmão Elcio Cavalcante de Souza e família avisa que não estará presente nos cultos de final de semana por motivo de viagem e pede oração. Vamos todos nós intercedermos com mãos levantadas para o alto. Querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, esses nomes são levantados aqui e colocados na presença do Senhor e estamos confiantes, ó Pai, que a resposta já é de imediata para cada uma destas situações difíceis que esses irmãos estão vivendo. E nós encomendamos a viagem de cada uma destas famílias, que o anjo do Senhor possa protegê-los na ida de todo acidente, de toda coisa que não é boa. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, contas somente nós temos, chuvas rogamos a Nós cumprimentamos nossos irmãos que estão participando conosco através da internet. As igrejas são as seguintes: Bahia, Guanambi, Irecê e Jacobina. Goiás, Recanto da Fé, Indiária, Nazário e São Miguel do Araguaia. Minas Gerais, Almenara. Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante e Sonora. Mato Grosso, Alto Araguaia e Banco Safra. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Sul, Gravataí e Pelotas. Em Sergipe, Aracaju. Em São Paulo, Ituverava, Mococa e Sorocaba. Nos Estados Unidos, Salete Santos e Ana Maria Cunha. Em Portugal, José Maria Gonçalves de Oliveira, sendo um total de 1.604 conexões até às 19h08, sendo 18 igrejas e aproximadamente 2.600 pessoas assistindo
a este culto. Vamos dizer a eles: Deus vos abençoe. E nós vamos ouvir o hino cantado pelo irmão Adil. Confia em Deus. Isso é muito importante, né? Confia em Deus. Quando tudo está bem dirigido, ou então se as notícias são más, se tua vida está em perigo, ou se há desencontros com a paz, se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz, infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar Ele vê. Como a um filho Ele tem te buscado, Ele quer convencer-te a viver. Se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz, infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão. Deus continue te abençoando, irmão Adil. E nesse momento nós convidamos o evangelista, irmão Leandro Gabriel, para assumir a plataforma sob o hino Somente Crer.
Boa noite com Jesus. Deus possa continuar nos abençoando nesta noite. Cumprimentamos aos irmãos através da internet. Vamos ler a Bíblia. Conforme anunciado na segunda a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Nosso amado Pai, nós pedimos ao Senhor uma bênção especial por nos aproximarmos de Tua Palavra nesta noite. Sempre temos, ó Deus, uma bênção especial quando estamos meditando na Palavra. Que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Me veio um desejo de ler nesta semana uma mensagem que o profeta pregou, intitulada A Fase Presente do Meu Ministério. E eu dei uma lida nela, e no dia que eu comecei a ler, um irmão, eu tive assim como um sinal de Deus, porque o irmão William Candini, que deve estar nos ouvindo nesta hora, no mesmo dia em que eu li estes parágrafos, ele me mandou estes mesmos parágrafos à noite. E eu disse para ele isso, que foi uma confirmação para mim. Pois bem, irmãos, Demas me desamparou. O profeta diz nesta mensagem, a fase presente de meu ministério, parágrafo 44. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles são abandonados. Todos os homens que ficam com a palavra de Deus chegam àquele lugar onde eles são abandonados pelo mundo e o mundo religioso. Jesus alimentou 5.000 um dia. E no dia seguinte, eu creio que ele começou a descer com a palavra e todos eles começaram a se dispersar dele. O irmão Brana diz na série Adoção que milagres forma uma multidão mista. Milagres formam uma multidão mista. Se nós aqui, vamos dizer assim, mais propriamente o ministério do nosso pastor, divulgasse aí uma campanha de cura divina, campanha da prosperidade,
Irmãos, eu tenho certeza, este tabernáculo seria pequeno para abrigar tantas pessoas que viriam atrás de milagres. Ia vir gente de todos os tipos, de todas as religiões, de todas as denominações. É isso que o irmão Brana disse: milagres geram uma multidão mista. Então Jesus alimentou 5.000 um dia. Com certeza não eram todos de Jesus. Com certeza tinham vários ali naquela multidão que foram somente beneficiados por aquela multiplicação. Eles comeram a parte boa, comeram o pão e foram embora. Irmão Brana está dizendo, no dia seguinte, quando ele começou a descer com a palavra, todos começaram a se dispersar dele. E então Pedro falou aquelas palavras notáveis, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Somente tu tens a vida eterna. Agora estamos falando de Paulo. Vamos somente saber por que iria um homem, Brana está dizendo de Demas, porque iria um homem, um ministro, companheiro, como Demas era de Paulo, deixar a Paulo. Vocês conhecem o irmão Baxter, muitos de vocês recordam dele, e ele costumava ler isto concernente a Demas, num tom engraçado, né? Ele falava para o irmão Brana: você sabe o que eu vou fazer, irmão Brana, quando eu chegar no céu? Irmão Brana disse: o quê? Eu vou andar e encontrar Demas e vou lhe dar um soco. Irmão Baxter, por que você vai fazer isto? Ele diz: porque ele deixou o pobre Paulo. Eu vou encontrar ele lá, eu vou dar um murro nele. Deixa Demas comigo. O irmão dizendo para o irmão Brana. Aí o profeta vem e corrige, né? Eu não receito aquilo. Eu não creio que eles terão brigas lá em cima. Mas eu pensei a respeito disto. O que havia feito Paulo? Será que Demas abandonou Paulo por falta de sinais? Por falta de vindicações no seu ministério? Ele havia pregado tão fiel quanto ele pôde, e o Espírito Santo estava nele. E quando ele escreveu lá concernente àquelas senhoras pregadoras, eu imagino que lá houve uma explosão. Porque Paulo disse que a mulher se mantenha em silêncio nas igrejas, e ele imediatamente foi para o cárcere. Irmão, pregar certas coisas hoje dá cadeia. Pode você imaginar o que alguns de seus bispos disseram? Agora, eu creio que Demas não abandonou a Paulo e foi para as boates. Eu não creio que Demas fez isto, porque Demas foi um homem cheio do Espírito, ele era um grande ajudador. Se você já tomou a história de Demas, ele era um pregador notável, um bom homem, culto, de alta educação e polido. Ele era um homem inteligente, mas por que abandonou ele a Paulo? Irmão Brana ficou pensando nisto. Mas eu creio que era Deus separando Paulo. Era Deus separando Paulo.
Irmãos, algumas coisas têm que ir embora de nós. Nós vamos perder ainda muitas coisas na vida. Vamos perder amizades, até mesmo dentro da própria família. E temos que perder mesmo. Mas eu creio que era Deus separando Paulo. Deus separa os seus. Chega uma hora que ele tem que pegar essa multidão mista e começar a separar os seus. Você de cá, você de cá. Esse vem para cá, esse vai para cá. Não é maravilhoso pensar nisto, que Deus separa os seus? Vamos tomar alguns pensamentos. Por que quis Demas deixar aquele companheiro? Agora, eu creio que Demas viu uma falha no ministério de Paulo. Ele pensou: que o velho companheiro estava liquidado. Paulo disse isto: se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e me dariam. Porque Paulo, Mombrana vai dizer aqui, né? A causa que Paulo tinha os olhos ruins, a visão ruim, porque ele disse: tenho escrito com letras tão grandes. Ele disse letra grande. Ele estava em Roma, na prisão, e havia algo errado. Ele disse que seus olhos o haviam incomodado desde a visão celestial. Então o povo teria arrancado seus olhos. Veja, se tinham as pessoas que com certeza odiavam a Paulo, se tinham as pessoas que com certeza queriam ver o mal de Paulo, existiam pessoas que, se possível foram, arrancariam os seus olhos e dariam a Paulo. É o que ele está dizendo aqui. O povo teria arrancado seus olhos. E Paulo sofreu, seus olhos o incomodando e ele sofrendo. E ele pediu ao Senhor para o curar 3 vezes. Agora, vê você? Paulo teve um ministério maior do que o resto de todos os apóstolos juntos. Vai vendo a grandeza do ministério de Paulo. Teve o maior ministério do que todos os outros apóstolos juntos. Por isso que chegou para nós essas cartas tão maravilhosas. A Timóteo, a Coríntios, aos Romanos, aos Hebreus, tanta coisa boa que Paulo deixou para nós nesta Bíblia. Vem, mas vocês veem, para que me não exalte, não sentir mais alto do que alguns dos irmãos, foi-me dado um espinho na carne, o qual me conservava um pouco mais baixo. Agora, observou você? Um homem o qual teve um ministério maior do que qualquer outros? O maior ministério de todos eles, o qual havia visto a Jesus em uma coluna de fogo. E este homem era tão pobre que ele possuía somente uma capa. Com certeza ele estava pregando para um grupo de pessoas e algumas delas milionárias. Não obstante, Paulo tinha uma capa. Vejam quando ele diz: traga aquela capa, pois está ficando frio aqui em cima. E Demas, para um homem que era de alta reputação, alto calibre, culto, educado, pensou que algo estava errado com Paulo. Vocês sabem, aquele espírito não deixa o mundo. Aquele espírito que estava lá em Demas não deixou o mundo.
eles continuam tendo daquela maneira. Agora, quando ele estava aqui em cima pregando para Troas, encontramos que havia um homem lá em cima, era um latoeiro. Ele era um vil e ele odiava o cristianismo. E ele fez tudo o que ele podia fazer para jogar Paulo na cadeia. Paulo mesmo avisou a Timóteo da mesma coisa: guarda-te dele. Paulo avisou Timóteo: guarda-te dele. Mas veja, este homem causou tanto incômodo em Paulo. Agora, por que não fez Paulo ficar este homem cego? Um homem que podia fazer o outro ficar cego por contender com ele, e então virar e deixar um latoeiro estragar seu ministério na cidade. Sem dúvida alguma, Demas disse, ele foi liquidado. Cadê aquele Paulo que eu conhecia? Por que não chama maldição para este homem? E pronto, acabou. Você sabe de uma coisa? Essas pessoas, este espírito, é do diabo. O profeta diz que quando Jesus estava lá na cruz, pendurado lá, o espírito do diabo estava lá dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, desce daí. Se tu és o Filho de Deus, diga-nos quem te bateu. Essas pessoas precisam ver para crer. Elas não têm revelação de ministério. Então, um homem que podia fazer o outro ficar cego, virar e deixar um latoeiro estregar seu ministério, sem dúvida alguma, Demas pensou, ele foi liquidado. Paulo foi liquidado. Não vê você como aquele espírito continua existindo? Ele simplesmente, isto somente passa pela cabeça do povo. Eles não captam isto. Eles não podem ver isto, eles não entendem. Tem pessoas que não entendem certos passos de Deus. Certos passos de Deus é só para quem tem revelação, é só para quem é eleito. Não, o profeta diz. Agora Demas pensando aquele homem estava liquidado. O homem não pode fazer nada. Para começar, o homem é um fracassado. Ele é simplesmente um agente através do qual Deus trabalha. Todo homem é um fracassado. Mas ele é um agente, um escolhido por Deus. E aí vem vindo, você vai andando na Bíblia, vai lendo as histórias, e você vai ver que Elias foi abandonado, Jesus foi abandonado. Mas não há necessidade de tentar explicar isto. Um servo de Cristo segue as pegadas. Aleluia! Um servo de Cristo segue as pegadas. Vamos ver que pegadas o irmão Brana deixou para nós seguirmos nela. Que pegadas Abraão deixou para nós seguirmos nela.
A gente que tem pouco contato com mato não entende, mas a gente dá para ter uma noção se uma pessoa estiver perdida no mato. E às vezes estão duas pessoas e uma sumiu da outra. Uma se perdeu da outra. Senhor? Uma se perdeu da outra. Cadê o fulano? Cadê o fulano? E o irmão Brana diz: quanto mais você tenta se achar, mais perdido você vai ficando. Mas chega uma hora que, se você encontrar as pegadas, se você encontrar a trilha de volta, gente, vamos procurar pelas pegadas sangrentas. Foi o irmão Brana que disse isso. Vamos procurar pelas pegadas sangrentas. As pegadas sangrentas levaram Jesus até o Calvário. As pegadas sangrentas o levaram até a cruz. Irmão Brana diz: é muito bom lembrar do Calvário, é muito bom pensar que Jesus deu sua vida por nós, mas ele diz isto: Deus quer Calvário de cada um de nós. Deus quer Calvário de cada um de nós. Deus quer Jordão de cada um de nós. Por que, meu Deus? Porque se Jesus, andando aqui em forma humana, não podia fazer assim, e um soldado romano daquele desaparecer? Podia ou não podia? Eu creio que ele tinha poder para fazer aquilo. Podia fazer, desaparece um, desaparece outro. O poeta diz, o irmão Brana diz que quando ele estava lá pendurado no Calvário, tinha um anjo assentado em cada galho daquele. Ele podia chamar 10.000 dos anjos. No entanto, foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. É o maior exemplo que nós temos. Vamos procurar pelas pegadas sangrentas de Cristo? Vamos, irmãos, estar dispostos a perder? Vamos aprender a perder? Era meu amigo. Irmão, Paulo com certeza perdeu Demas com uma grande dor no coração, mas perdeu, acabou, era Deus separando Paulo. Vamos procurar pelas pegadas sangrentas. Agora, uma coisa é certa, é numa hora como essa, de abandono, de sofrimento, de calvário, é numa hora como essa, quando o homem tem permanecido fiel à palavra, e todos os homens o têm abandonado, é aí que Deus dá um passo em defesa daquela pessoa. Ei, glória a Deus! É aí que Deus dá um passo em defesa daquela pessoa. É numa hora como esta. É aí quando o homem tem permanecido fiel e todos os homens têm abandonado, que Deus dá um passo em defesa daquela pessoa. Portanto, por amor à sua alma, cuidado
em mexer com o irmãozinho, com a irmãzinha. A gente usa esse termo assim, irmãozinho, mas somos nós, um povo fraco, às vezes. Mas cuidado em mexer com aquele, com aquela que é defendida por Deus. Deus dá um passo em defesa dela. Opa, aqui não. Opa, aqui não. O irmão Brana diz: quando estamos passando por enfermidades, quando estamos passando por perigos, por problemas, o profeta diz que o anjo de Deus fica entre nós e o perigo, entre nós e a morte, entre nós e a enfermidade, em defesa daquela pessoa. E ele diz: opa, aqui não. Quando o diabo diz assim: eu vou te matar de câncer, o anjo se coloca na frente em sua defesa e diz: opa, aqui não. Deus dá um passo em defesa daquela pessoa e coroa o seu ministério. Vem, que consolação. É bom depois de tudo ser um cristão. É bom, porque tem uma consolação, tem uma recompensa para você. Mombrana diz: sabe, se não houvesse céu, se não existisse céu, se não tivesse nenhuma recompensa, ainda assim eu queria ser um cristão. Porque somos cristãos não por medo, não por medo do inferno. Somos cristãos porque é bom ser cristão. É bom. É uma paz que excede a todo entendimento. Vamos tomar Elias quando ele foi abandonado. É essa parte aqui que... Elias, todos o abandonaram. Teve que ser alimentado pelo que as aves traziam para ele. Seu pequeno, velho corpo, muito magro, cansado, de aparência pálida. Coitado de Elias, magro, cansado, pálido, cabeça calva e queimada pelo sol, com um pau mancando, mas sob aquele pequeno e velho coração pulsava o Espírito de Deus. Quando todos o haviam abandonado, todos o abandonaram, tudo mais, Deus enviou uma carruagem e apanhou o seu cansado servo. Vem, Elias, você nem mesmo tem que andar como fez Enoque, eu simplesmente te levarei para casa, Elias. Aleluia! Ele coroou o seu ministério com um passeio de carruagem para casa. Ei, glória a Deus! Glória a Deus! É bom pensar nisto. Ver o velho, cansado Elias passeando de carruagem para casa. Sim, ele não teve que andar para casa. Ele simplesmente enviou uma carruagem e o tomou, porque ele estava cansado. Tem mais exemplos. Vamos ver Jesus. Sua igreja o abandonou, o homem, a natureza o abandonou, a própria criação que ele havia criado o abandonou. Deus o abandonou. O homem, Deus, natureza, tudo o abandonou. Ele morreu sozinho. Aí o irmão Brando diz: perdeu ele seu ministério?
Perdeu ele seu ministério? Ele estava cumprindo seu ministério. Mas o que fez Deus? Ele era fiel à palavra e ele abraçou a cruz. Este é o fim de seu ministério? Estava o seu ministério arrasado? Deus o coroou com a maior coroa que poderia ser coroado. Ele o coroou em uma manhã de Páscoa na ressurreição. Ele coroou o ministério de nosso Senhor Jesus, o levantando dos mortos, e agora está vivo para sempre. Cartas chegam o tempo todo. Uma que veio outro dia e dizia: irmão Brana, eu tenho a maior confiança em você, mas eu ouvi você dizer que certa denominação a qual eu pertenço estava decaindo. De agora em diante não tenho mais confiança em você. Nós simplesmente nos levantamos e fomos embora quando você disse aquilo. Bem, diz o profeta, todos os homens me abandonaram, mas há uma coisa, ele ficou ao meu lado. Deixa ir, pode ir, vai com Deus. Ele ficou ao meu lado. Ele que não pode sair. Ele que não pode ir embora, porque nós precisamos dele. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o irmão Brana diz: você sem Deus, você pode ir embora, Deus pega outro, Deus usa outro. Foi o irmão Brana que diz. Ele sem nós continua sendo Deus. Agora é nós que não podemos ficar sem Ele. É Ele que não pode ir embora de nós. Enquanto Ele está aqui, nós estamos bem. E Ele vai ficar aqui até Ele vir nos buscar, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não, eu não fui desobediente àquela visão celestial. Eu espero que Ele coroe meu ministério com isto, de me deixar tomar as vestes da palavra e vestir a sua noiva. Noiva eleita, você está sendo vestida com a veste da palavra. Eu espero que Ele coroe meu ministério. Eu espero que Ele me coroe e deixe-me ficar de pé naquele dia. Jesus me sustenta de pé até aquele dia. Há muitos montes para subirmos. Eu já ouvi o pastor Joaquim Gonçalves dizendo isto para nós, uma vez no escritório: oxalá esta fosse a sua última decepção, meu filho. Chora, arrasa e fica triste e perde noites de sono, mas que consolo, né? Oxalá essa fosse a última. Tem mais. Tem mais. Há muitos montes para nós subirmos ainda. Levanta, Elias, levanta e anda. Levanta, porque aqui é o que disse lá em Miqueias: aqui não é o nosso descanso. Tira 30 dias de férias, mas depois tem que voltar de novo para a mesma coisa.
Descansa, viaja, eu estou precisando descansar. Tudo bem, vai, você vai voltar e vai estar a mesma coisa. Porque não é aqui o nosso descanso. Há muitos montes para subirmos, e pelas forças, às vezes, isto fica difícil. Mas o único que aponta o caminho sabe o que é melhor. Billy, Deus sabe melhor. Billy, Deus sabe melhor. Lembre-se disto. Do irmão Brana dizendo para o seu filho: Billy, Deus sabe melhor. O único que aponta o caminho sabe o que é melhor. Ele conhece o que é melhor. E olha aqui, irmão e irmã, que talvez tenha sido abandonada, que talvez tenha sofrido durante os anos da vida, está cansada. Mas olha algo aqui para te consolar, para te ajudar, para você sair daqui animado. A fadiga do caminho parecerá nada quando chegarmos ao fim. Vai parecer nada quando você chegar no céu e ver os queridos que já foram, em ver o irmão Brana, em ver a Jesus, em vermos uns aos outros. Parecerá nada. Vamos procurar pela pegada sangrenta. Somente recordem, amigos, as areias têm sido lavadas das pegadas daquele estrangeiro nas praias da Galileia. Aquela voz que suavizou as ondas tempestuosas não será mais ouvida em Judá, mas as veredas daquele solitário galileu, com muita alegria eu hoje seguirei, e a fadiga do caminho parecerá nada quando alcançarmos o fim do caminho. Que Deus me dê graça para chegar no fim. Que Deus te dê graça, misericórdia, para chegarmos no fim e assim estarmos com Ele para sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Sentai-vos, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Deus deu um passo a favor de você nesta noite, através desta pregação ungida e abençoada, como foi dito no programa pelo nosso pastor, às 18h30, estamos a um passo da chegada. Graças a Deus, que Deus recompense o evangelista, irmão Leandro Gabriel. O nosso pastor está lembrando aqui, ele foi escalado ali, faltando 5 minutos para começar, terminando o programa. Exemplo para os evangelistas, o pastor está falando aqui, vocês fiquem preparados aí com o cartucho engatilhado, uma bala na agulha, mensagem poderosa, abençoada, vindicada pelo programa de rádio.
Graças a Deus. É Deus em nossa defesa, é Deus dando um passo a nosso favor, nos guardando e nos protegendo. Que Deus recompense o evangelista, irmão Leandro Gabriel, mantendo esta unção, esta inspiração, guardando o seu ministério e a sua família. Também o nosso pastor, nesta direção, nesta inspiração, pastor Joaquim Gonçalves. Deus te abençoe, o nosso pastor, irmão Caleb. Deus te abençoe também, irmã Janaína. Saudade do irmão Caleb, graças a Deus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco pela transmissão. Fomos ricamente abençoados. Uma mensagem de ânimo, de encorajamento para prosseguirmos nesta caminhada. Amanhã, às 8 horas, teremos a transmissão de uma reunião de oração. Às 16h30, transmissão do culto de cura divina e libertação, culto com os evangelistas, com os obreiros. E às 18 horas, programa Fé para Vencer o Mundo, uma pregação com o nosso pastor Joaquim Gonçalves. Agora, diga para o seu irmão, para a sua irmã: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte protegido e abençoado. Amém. Servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir, louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus